Mais de 50% da água que abastece Jaú vem de 4 mananciais: São Joaquim, Santo Antônio, João da Velha e Pouso Alegre. E esses mananciais estão agonizando. Para evitar a falência desse patrimônio natural da cidade, o Instituto Proterra de Jaú e a FATEC propõem a instituição de uma APA, Área de Proteção Ambiental. Para discutir essa questão, nós convidamos o professor Josrael Rezende, engenheiro agrônomo, doutor em Ecologia e Recursos Naturais, coordenador do curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da FATEC Jaú e vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré. Convidamos também a integrante da ONG Movimento Rio Vivo, a Lisângela Espigolon, secretária do Meio Ambiente de Brotas e membro do Conselho Gestor da APA Estadual Corumbataí. Também aqui conosco o professor Amilcar Marcel de Souza, o professor Cecel, engenheiro florestal mestre e presidente do Instituto Proterra. Professor Cecel, a Lisângela, professor Josrael, muito obrigada pela participação de vocês. E eu começo perguntando o seguinte: essa situação crítica que estão os nossos mananciais é um reflexo da nossa relação com o meio ambiente? Com certeza. Esse nosso padrão de consumo, esses padrões que a gente tem hoje em dia desse mundo capitalista selvagem, diretamente causa impactos ambientais, né? Com as águas, com o solo, com as florestas, com a biodiversidade. Eu acho que nós temos uma questão também histórica, não, Cecel, que é, se a gente pensar que a ocupação da bacia do Rio Jaú se deu há cerca de 150 anos, um pouco mais de 150 anos, e que nós estamos, principalmente aqui no município, né, nesse trecho médio e trecho final do Rio Jaú, em cima de solos de altíssima fertilidade, houve uma pressão econômica já desde então do final do século XIX, que se intensificou no século XX, na primeira metade do século XX, porque nós tínhamos um solo altamente capaz de gerar riquezas pela agricultura, em cima desse solo uma floresta pujante de árvores, de madeira de lei, né, com bastante valor econômico. Então você tem uma ocupação bastante intensa dessa paisagem, com desmatamento, porque na época não existia muito conhecimento sobre a necessidade de se manter as florestas de pé, enfim, é um desmatamento excessivo, né? A gente pode dizer hoje que ele foi além da conta, e somado, né, a essa questão de hoje, a gente realmente viver uma sociedade que desperdiça energia, desperdiça matéria-prima e desperdiça água. Então acho que isso explica um pouco essa condição de degradação dos nossos mananciais. E não só isso, né, professor? A questão de Jaú estar numa região muito plana, né? Favorece muito a atividade da agricultura. Né? Sem dúvida, a topografia também, né? O relevo, além da questão de solos. Ajuda muito para essa questão do desmatamento e da produção econômica. O mau uso do solo, então, é o fator principal que nos levou a essa situação? Temos outros fatores que comprometem a vitalidade dos nossos mananciais? Acho que são alguns fatores. Um deles é a má conservação do solo. Então é muito possível... Em detrimento da agricultura, como explicou o professor Josrael? Isso. Então, hoje em dia a gente tem uma tecnologia de conservação dos solos de alta qualidade. Então é possível você produzir bens agrícolas com a conservação do solo tranquilamente. Existe tecnologia para isso. E a questão do crescimento da área urbana para essas áreas. Então são dois fatores importantes. A ocupação do solo. A ocupação do solo. Então o crescimento da cidade para cima dessas áreas de abastecimento público, esses mananciais, e a má ocupação do solo, né, pela atividade agrícola, especificamente na nossa região aqui pela cana-de-açúcar. Então, pela má conservação do solo dessas áreas produtivas de cana-de-açúcar, causa uma série de problemas de erosão, de contaminação das águas que abastecem a cidade. Outro dia eu conversei com o senhor falou da poluição difusa. Esse é um problema que vem
das regiões que estão, onde já tem bairros, onde já existem residências. Esse também é um fator que compromete aí a saúde dos nossos mananciais? Quando a gente tem uma área urbana estabelecida, naquela ocupação urbana, né, nos bairros, a gente tem uma série de elementos que quando chove, por exemplo, ela vai carrear pelas galerias e vai ir para os rios. Então um monte de produto, por exemplo, que a dona de casa lava o seu quintal, um monte de metais pesados que vão ficando, óleo que cai dos carros, lavagens em geral. Quando tem uma grande chuva, toda essa poluição, esses resíduos todos, correm direto para o rio, que a gente tem chamado de poluição difusa. Eu acho que essa é uma questão importante, porque a gente se preocupa muitas vezes só com a poluição pontual. E essa até que está sob controle. Eu acho que tanto Jaú quanto Dois Córregos e Mineiros, que são cidades que estão a montante da nossa cidade, na bacia, hoje já tratam o seu esgoto, né? Jaú, na zona urbana, trata praticamente 100% do esgoto, assim como Dois Córregos e Mineiros. Porém, essa questão da poluição difusa, que é aquela carreada pela água das chuvas, ela tem atingido em cheio os nossos rios, os nossos mananciais. Por quê? Exatamente porque nós não temos aquelas florestas, aquelas matas, além da questão da conservação de solo, né, e das estradas, principalmente. As estradas rurais são um problema sério, são um veículo muito sério de erosão e de poluição das águas. Nós não temos as matas ciliares que funcionariam como uma barreira física, até mesmo uma barreira com um filtro, né, uma barreira até química, porque ela vai impedir que esse material chegue diretamente nos cursos d'água e nas nascentes, e fisicamente também vai ajudar, vai absorver boa parte desse material, impedindo que isso chegue aos rios, né? Então essa é mais uma razão pela qual a gente precisa realmente recuperar essas áreas nos nossos mananciais e nas nossas bacias em geral. Os meninos separam. Quer falar alguma coisa, Elisângela? Acho que seria isso mesmo, complementar, dizendo que é importante a gente, então, ter um olhar mais adequado e mais preocupado com a região de nascente e principalmente de manancial. Porque quando isso ocorre, né, próximo de um bairro, de uma cidade, e depois essa água vai ser captada, você tem uma quantidade de poluentes muito grande na água. Isso dificulta e encarece muito o tratamento da água para abastecimento público. Nós separamos algumas imagens, nós vamos colocar ali e vocês podem analisar com a gente, por favor. Tem uma ali já na tela ali. O que é aquilo, professor? Bom, ali... Uma queimada? Essa é uma área de manancial? É um córrego Santo Antônio, que não dá para ver a água, o córrego em si, porque ele está lá debaixo do mato, né, no meio do mato, do matagal, mas ele está próximo das nascentes e é uma área que a gente recuperou ela, a gente plantou, nessa área aí a gente plantou 15 mil árvores, numa propriedade nas nascentes do córrego Santo Antônio, que é um dos importantes mananciais jauenses, e que o mau uso da queima da cana-de-açúcar, o mau manejo da queima, fez com que o fogo fosse para o rio e em 2 horas a gente perdeu 15 mil árvores que estavam plantadas nos mananciais. Já para recuperá-lo? Já em estágio avançado de recuperação. Aquela vegetação verde ali, o que é aquilo? Então, ao fundo, né, próximo lá no horizonte, lá próximo na divisa ali do horizonte com o céu, ali é a cana-de-açúcar, que é a ocupação de massa. E está inadequado daquela forma? Não é uma questão de inadequação, mas é a monocultura e a forma como ela é cultivada, manejada. Então, além da conservação do solo não adequada, causando assoreamentos, erosões, o uso assim intenso de agroquímicos, né? Então, compromete. Isso, dentro de uma área de manancial, isso é muito comprometedor para quem recebe água na sua cidade, né? Na sua casa. Muda pra gente, Carlinhos, por favor. Aí é a mesma área? Então, a mesma área. Então, é uma imagem que retrata basicamente como é que estão as nossas águas. Então, é uma paisagem
é muito degradada. As nossas águas que chegam na torneira das nossas casas, Nasce que a gente aí, ó, nasce embaixo nessa desse região. solo. Vamos Então ver, é próximo, muito gente. sério essa questão da conservação dessas áreas. E um córrego esse? Essa imagem, ela era bem na captação do córrego Santo Antônio, bem próximo aqui ao Jardim das Paineiras. E Essa água vem de um outro manancial nosso? não, é do córrego mesmo. Santo Antônio, do mesmo córrego. Só que como a gente está tendo um crescimento urbano nesse córrego ali próximo do Jardim Paraty e outros bairros que estão crescendo, numa chuva qualquer, isso não é uma chuva de muito intensa, uma chuva qualquer acaba carreando todo esse solo para o rio. E isso entope a boca de captação de água, causando uma série de problemas de abastecimento público. Esse dia, por exemplo, foi em 2011, esse Por isso, fato. quando chove muito, a gente fica sem água? É até difícil entender. Como é que está chovendo tanto e a gente está sem água? É por uma questão que os nossos rios eles sofrem com a chuva intensa. Porque a água, ela, por uma questão de gravidade, ela corre diretamente para o ponto mais baixo, levando tudo que tem de direito. Porque a gente quase já não tem mais mata ciliar O rio também. passa a ter uma função, não de rio, mas de uma canalização de água de enxurrada. Que a né? água não infiltra no solo, não fica na bacia. É uma coisa engraçada, a gente parece que tem que rezar, porque não pode chover Eu tô pouco rezando e também pra não chover. pode chover muito. Teria que chover médio para a Na gente medida. conseguir ter, e a gente sabe que a natureza não é exatamente assim. Aproveitando essas imagens do CECEL, eu acho que é importante a gente falar em números, eu gosto muito de falar em números para que as pessoas possam entender. O córrego Santo Antônio, que é esse que o CECEL mostrou, a bacia dele tem uma área em torno de 23 quilômetros quadrados, né? A bacia hidrográfica, que é a área que drena toda para o córrego. A área de vegetação natural do córrego Santo Antônio, de remanescentes florestais, é de pouco mais de 1 quilômetro quadrado, que representa em torno de 4,5% Só sobrou isso? do total da bacia com vegetação remanescente. Para a gente ter uma ideia, o estado de São Paulo, a média é 14%, entre 13% e 14%, dependendo do estudo que se toma como base, né, do levantamento. Já é e o baixo. estado de São Paulo é considerado um estado já degradado, né, ou seja, desmatado, bastante desmatado. Então, isso estamos falando do Santo Antônio. Nós temos outros mananciais em situação piores. E uma coisa que eu acho que o CECEL colocou, que também é importante, eu fiz um estudo, uma análise ambiental do Rio Jaú em 2009, e cheguei à conclusão que na bacia do Jaú, que envolve, ela está cerca de 7 municípios aqui da nossa região, e 3 cidades, 3 zonas urbanas, de Mineiros, 2 córregos e Jaú, eu constatei, pelo meu estudo, com a metodologia que eu usei, que na bacia como um todo a gente tem 3%, em torno de 3% de vegetação remanescente. E as áreas urbanas já somam 6% da bacia, quer dizer, a gente já tem mais cidade do que mata na bacia do Jaú, que é uma bacia de 752 quilômetros quadrados. Esses números são preocupantes. São alarmantes, eu diria, mais até do que preocupantes. Professor Josrael, deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. Desses rios, nós estamos captando a quantidade correta de água desses mananciais? Esse é um outro problema, né? Esse é um problema que a gente pode dizer, trouxe até números aqui, porque são muitos números. Nós temos hoje, a gente poderia dizer que nós precisaríamos ter hoje a garantia de um fornecimento de cerca de 1.000 litros por segundo, vamos dizer assim, para Jaú, para conseguirmos abastecer a população com folga, sem nenhum percalço. Nós estamos hoje com em torno de 700 e poucos litros somados a ETA 1, né, a ETA 2 da Águas de Mandaguaí, mais os poços que a gente tem. E com um agravante, os mananciais do Santo Antônio, João da Velha e São Joaquim, a gente capta em média deles 260 litros por segundo. São captações muito antigas, né?
essa captação é prevista por lei? Não, porque o que acontece? A gente tem, em 1991, a Política Estadual de Recursos Hídricos, né, ela foi sancionada. Em 1997, a Política Nacional. Em 96, o Estado de São Paulo começou a fazer a outorga de água, que é a licença ambiental para você captar água. Que aqui em São Paulo, nos rios estaduais, fica a cargo do DAEE, Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado. A partir desse momento, estabeleceu um conceito de vazão ecológica, ou seja, que era preciso deixar água para o ecossistema aquático. Então estabeleceu-se que poderia se pegar no máximo 50% da vazão crítica de estiagem de cada rio. Só isso que poderia ser outorgado. Porque o restante da água é para que o rio flua normalmente, né? Então os rios que não são barrados, você só pode pegar 50% da vazão crítica de estiagem, mesmo nos períodos de verão ou inverno, para que o rio tenha esse fluxo de água, porque isso é importante para o ecossistema aquático, que no verão o rio tenha mais água, no inverno menos água. Se a gente for analisar, nós estamos tirando 260, mas por lei, se eu for regularizar hoje essas vazões, que ainda não estão regularizadas, eu poderia tirar 75 litros por segundo, ou seja, menos de 30% do que eu estou tirando hoje, né? E sem contar que hoje, pela condição do rio, pelo rio na seca, esses rios diminuírem muito a sua vazão, esses nossos mananciais, e eu não estou conseguindo tirar essa vazão. Eu estou secando, eu estou tirando 100% da água dos rios. Estamos exaurindo. Nesse período sem água. Essa é uma situação que, por enquanto, o órgão licenciador do Estado, o próprio Ministério Público, ainda está, vamos dizer assim, dando tempo para a situação se regularizar, porque não podemos deixar a população sem água, é claro, mas é preciso buscar alternativas para isso imediatas. Então eu acho que a recuperação dessas áreas de mananciais, para a gente consiga ter mais água nesses córregos, e outras alternativas, outros mananciais, vai ser de fundamental importância para a gente garantir a tranquilidade na população no que diz respeito à água, não obstante, é claro, a necessidade de campanhas de educação para evitar o desperdício de água, que é gritante, infelizmente, ainda na cidade. Eu vou pedir uma pausa, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta no Câmara Debate. Nós estamos discutindo a situação crítica dos mananciais que são responsáveis por mais de 50% do abastecimento da água de Jaú. Até já. Câmara Debate de hoje, nós temos a presença do professor Josrael Rezende, vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré, a presença também da Alisângela Espigolon, membro do Conselho Gestor da APA Estadual Corumbataí, e do professor Amilcar Marcel de Souza, professor Cecel, presidente do Instituto Proterra. Nós estamos discutindo a instituição de uma APA, Área de Preservação Ambiental, na cidade de Jaú. Nós estávamos falando da situação crítica dos nossos mananciais, mas ainda tem uma foto que eu gostaria de colocar para vocês discutirem com a gente. Você põe, Carlinhos, por favor? Olha lá, professor, o que é aquilo? Bom, essa daí, ela é uma área de região das nascentes do João da Velha, que é um manancial também muito importante para a cidade de Jaú. Aí tem ou tinha uma nascente? Então, ali era uma região de nascentes, e com a má conservação do solo, né, pelo cultivo da cana-de-açúcar, que ocorre ali na região, todo o solo foi carreado para cima e soterrado a nascente. Então, né, nessas chuvas agora de 2012, de janeiro de 2012, perdemos aproximadamente 7 nascentes nessa região, que foi soterrada pela terra carreada das chuvas nessa região. Mais alguma foto, Carlinhos? Olha, essa imagem bonita, essa já não está, parece que não é tão sofrida. Essa é da onde, professor? Essa é uma cachoeira, entre tantas cachoeiras que tem no município de Jaú e nos próprios mananciais. É a cachoeira do Santo Antônio, do córrego Santo Antônio, já bem próximo da cidade, chegando ali
está para baixo ali do Jardim Paraty, quase que chegando ali já na área urbana da cidade. É só assim, naquela foto a gente, apesar de ser uma paisagem bonita, mas se a gente olhar à direita da foto, a gente consegue ver uma gramínea que eu não sei se é capim colonial ou capim napier, mas muito provavelmente é uma invasora, quer dizer, não há presença de muito embora a paisagem seja bonita, a gente não consegue observar a presença de vegetação arbórea, de vegetação remanescente, né? Na margem esquerda sim, à esquerda da foto, melhor dizendo, sim, mas à direita da foto não, mostrando que não há mata ciliar efetivamente no entorno da cachoeira. Com essa situação crítica dos nossos mananciais, qual seria a solução para a gente poder resolver o problema do abastecimento de água? Eu diria que a gente tem que atacar duas frentes, né? Uma é recuperar os mananciais. Eu acho que isso nós temos que fazer. Nós temos que melhorar a qualidade das águas dos nossos mananciais e a disponibilidade das águas. Recuperando esses mananciais, a água que nós pudéssemos captar deles, resolveria o nosso problema? Seria suficiente para abastecer a cidade? Nesse momento não. Se bem que a gente, antes até de pensar em novas captações, a gente poderia fazer algumas coisas. Uma é diminuir o índice de perdas, né, de água tratada. A gente tem um índice de perdas aqui da distribuição de água tratada que ultrapassa 30%, 35%, que é um índice elevado. Então precisaríamos realmente de investimentos na rede, ou seja, você perder água tratada é algo terrível. Tem outra questão que a gente poderia pensar, a mudança nos padrões de engenharia da cidade, de forma que todas as casas pudessem captar a água dos telhados e utilizar essa água que precipita, né, durante as chuvas, que cai durante as chuvas nos telhados, utilizar para os usos menos nobres. Então essa seria uma solução, pelo menos para as novas residências, né, uma lei nesse sentido. Outra questão fundamental é a educação da população para evitar o desperdício, não a utilização da vassoura hidráulica, que é utilizar a mangueira para lavar calçada e rua, a não ser que você capte a água da chuva no seu telhado. Se você captar a água da chuva no seu telhado, essa água você pode usar para lavar a calçada e lavar a rua, porque ela não é uma água que foi tirada de um manancial, que foi tratada, distribuída e que tem um custo elevado econômico e ambiental. E finalmente pensar em alternativas de captação, que seria a captação de água do Rio Jaú para otimizar a estação de tratamento de água, onde trata a água do São Joaquim, do João da Velha e do Santo Antônio, e também, quem sabe, a perfuração de poços com todo cuidado, todo controle, se necessário for, distantes, para evitar que um poço interfira no outro, com estudos aí que possam fazer, mostrando a gente onde a gente pode fazer isso, né? A gente está em cima do aquífero Guarani, mas os poços são caros, né, e profundos aqui. Os poços do Guarani aqui em Jaú têm todos mais de 500 metros, 300 metros de basalto, que é uma rocha muito dura para perfurar, e custos aí de 1,5 milhão, 1.800.000 reais para uma vazão em torno de 200 metros cúbicos por hora. Para a gente poder recuperar esses mananciais, a única forma seria a criação de uma APA. Eu não diria a única forma, A mais mas eficiente. A criação de uma área de proteção ambiental, ela vai organizar e fomentar a recuperação dessa área. Então, é uma área que legalmente instituída, que tem atributos ambientais relevantes para o coletivo, que no caso dos mananciais jauenses são as águas. A área de proteção ambiental, ela potencializa a gente recuperar essas florestas que estão ausentes nos nossos mananciais. E um manancial sem floresta hoje é algo impensável, é quase que um suicídio, uma morte, a gente ter uma área de captação de água sem ter florestas protegendo essas águas, que é o nosso caso de Jaú, dentro dos nossos mananciais, dos rios que abastecem a cidade de água. E a área de proteção ambiental, ela vem organizar o uso e ocupação desse espaço, e ela vem fomentar essa recuperação. Por exemplo,
Quando a gente institui uma área de proteção ambiental, ela pode ser instituída tanto pelo poder municipal, estadual, federal. No nosso caso aqui, como é dentro do município, municipal. A gente se conecta a uma lei maior chamada SNUC, que é a Lei das Áreas Protegidas do Brasil, que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Você entra dentro de um sistema, como você cria essa APA. Isso, exatamente. A gente está dentro de um sistema de proteção de áreas protegidas a nível nacional. Então, uma série de recursos financeiros, porque para a gente recuperar a floresta custa dinheiro. Não é? Muito dinheiro. Um hectare de floresta custa entre 10 e 15 mil reais. A gente tem uma demanda nesses mananciais, nos 4 mananciais, de aproximadamente 900 hectares de floresta de mata ciliar a ser recuperada. Então, se multiplica 900 vezes 15 mil, o quanto custa a gente recuperar as florestas dos 4 mananciais? A área da APA que a FATEC e o Proterra propõem seria em torno de quanto? Ela abrange integralmente os 4 mananciais, até, no caso do Ribeirão Pouso Alegre, até um pouco para baixo no encontro na Marambaia, no encontro do Jaú com o Rio Tietê. Assim, a gente ainda está refinando essas informações, porque para a gente avançar, para definir o perímetro real, tem que ter audiência pública, tem que ter consultas públicas, chamar todos os interessados. Mas, a priori, a primeira proposta é de aproximadamente 12 a 15 mil hectares, dependendo se a gente vai até o Rio Tietê ou termina próximo do distrito de Pouso Alegre, por exemplo. Então, essa área de proteção ambiental, ela, uma vez instituída, tanto os municípios, empresas e todo o sistema de licenciamento ambiental, por exemplo, ele tem que se adequar às normas e regras da área. Por exemplo... Essa proposta de vocês, ela se enquadra em qual categoria? De uso sustentável? É de uso sustentável. Então, quando a gente... Isso é importante, essa questão. Quando a gente fala de criar uma área de proteção ambiental, pode inicialmente causar principalmente para quem é proprietário dessas terras, você, olha, eu não posso fazer mais nada aqui, o governo vai vir tomar minha terra. Hoje eu posso tudo, sou dono dela, depois dessa APA não vou poder? Não. Após 2000, do ano 2000, que foi criada e sancionada a lei federal de áreas protegidas, dividiu-se em áreas de uso sustentável, onde que tem atributos relevantes para o coletivo, mas que pode se produzir, pode-se ter ocupação urbana, inclusive, desde que organizado e licenciado de uma maneira específica do local, com regras específicas. Mesmo porque as leis já existem, né? Isso só aumentaria o poder de fiscalização e cumprimento dessas leis. Existem as leis gerais, tanto do município, do estado e da federação, e dentro dessa área a gente teria quando a gente cria a lei, a gente cria regras específicas para essa área. Tá, né? Contemplando a realidade de cada município. A realidade local, né? Ah, tá. Então, contemplando essa realidade das características do solo, da topografia, como a gente comentou aqui no início. Então, por exemplo, só um exemplo assim, olha, do benefício da criação de uma área de proteção ambiental. Quando a gente tem qualquer licenciamento ambiental, onde que um empreendimento tem que, por exemplo, a outorga para uso de água. Quando você vai fazer a outorga, você tem uma compensação para fazer, que é, por exemplo, plantios de árvores. Então, prioritariamente, essas árvores têm que ser plantadas dentro dessas áreas protegidas. Então, quando acontece qualquer licenciamento ambiental na nossa região, vão para vários lugares, menos para Jaú. Vão para Bauru, vão para Pederneiras, vão para Brotas, vão para Ibitinga, para uma série de outros locais que necessitam também dessas recuperações, dessas árvores, mas Jaú, ela não tem direito, dentro dos sistemas de licenciamento ambiental, a requisitar que a gente traga essas árvores para recuperar os mananciais. Prioritariamente vai para os municípios que têm áreas de proteção ambiental ou outras categorias de unidade de conservação. Então esse é o
primeiro ponto positivo da gente criar, de a gente... Qualquer intervenção dentro de uma propriedade localizada numa APA, ela gera um recurso financeiro. Não só na APA, qualquer lugar. Qualquer empresa, por exemplo, que quer captar sua água, quer fazer seu poço, ou ela quer expandir sua área, uma usina de cana, por exemplo, que quer expandir seu pátio industrial, sua área agrícola, ela tem que ter uma licença ambiental para isso. Essa licença, ela gera uma compensação ambiental, que ela é financeira e também a gente chama de compensação ambiental e mitigação ambiental. A compensação ambiental ela é financeira, que vai para um fundo dentro do Estado e o Estado distribui. E quando distribui, vai para onde esse recurso? Para as áreas que têm áreas protegidas, que não é o caso de Jaú. E a mitigação ambiental, quando ela causa um impacto local, ela tem que ir lá recuperar o dano, ela tem que plantar as árvores, conservar o solo, para corrigir o impacto que ela causou localmente. Tem alguma consideração, professor? Não, realmente isso é fundamental, quer dizer, eu acho que uma área de proteção ambiental, ela vem somar, ela vem dar um diferencial para uma área, até porque você começa a trabalhar a questão de propriedade agrícola adequada do ponto de vista ambiental. A ideia não é de agricultura versus meio ambiente, sim agricultura mais meio ambiente, né? Então é você somar esforços de forma a viabilizar a preservação ambiental, a conservação dos recursos naturais com melhores condições e a viabilidade econômica das propriedades agrícolas, das pequenas propriedades, enfim, eu acho que é esse o objetivo. E como o Cecel colocou, você começa a ter uma captação de recurso maior para fazer essa recuperação ambiental. Você pode, se você adequar uma propriedade do ponto de vista ambiental, isso é um diferencial competitivo, né, no que diz respeito ao mercado. E já existe um mercado, a Lisângela estava conversando comigo antes, já existe um mercado mais atento a essas questões do desenvolvimento econômico com sustentabilidade, né, Lisângela? Brotas já vive essa realidade porque tem 1/3 da cidade dentro de uma área de preservação ambiental. Sim, existe. A gente vê que essa situação de o meio ambiente versus a economia é um passado. Isso, para quem vê o futuro, para quem quer crescer no mercado, quem quer ter o seu produto à venda no mercado nacional e principalmente no mercado internacional, sabe que agregar valor ao seu produto é cuidar de uma área, cuidar das áreas ambientais, ter esse cuidado com a preservação do ambiente, né? Então, você vê que cada vez mais isso é uma situação que cresce na nossa região, né? Ter uma área de proteção ambiental é mais uma vantagem que a gente tem para gerir isso daí, essa situação, né? Então, uma empresa quer ter o seu nome, ou um produtor quer ter o seu nome, o seu produto, que seja ele qual for, vinculado a uma situação ambientalmente correta. Está aí a oportunidade, né? Uma unidade de conservação de uso sustentável, onde ele não vai deixar de produzir, ele vai produzir com maior qualidade, e não só qualidade no produto, mas qualidade ambiental. Ele vai respeitar condições mínimas para você conseguir produzir e deixar o ambiente saudável, né? Com condição de vida, condição de, não vida só para uma árvore, mas vida para pássaros, para pessoas, né? Então você cria uma outra situação diferente dessas que a gente viu nas imagens aí, que realmente é impressionante, né? E ali em Brotas, naquela área de preservação ambiental, naquele espaço, tem uma produção agrícola diversificada, tem cana, laranja, milho. Tem gado, tem produção diversificada. A produção ali é tanto para o mercado interno quanto para a exportação. Exatamente. Ou seja, nós temos também não só
os outros países, mas também o nosso próprio mercado já está ficando mais atento para essa questão de uma economia que gere riqueza, mas dentro desse contexto de sustentabilidade. Exatamente. Outro exemplo que eu gostaria de falar também, além dessas atividades agrícolas, eu acho que a realidade aqui de Jaú é bem mais essa, mas a gente tem a condição do turismo, do ecoturismo, também realizada nessas áreas de proteção ambiental, né? Então, a gente, além de ter condição de fazer essa atividade, das condições de produção agrícola, a gente tem a produção turística, que também é uma atividade econômica, também gera dinheiro, né? E está dentro de uma área de proteção ambiental. É uma tendência, né? Porque se a gente for ver, a gente já tem hoje grandes redes de supermercado pressionando e muitos frigoríficos já não compram carne bovina de fazendas ou de propriedades que não consigam comprovar essa origem, que sejam oriundas de fazendas onde houve desmatamento ilegal na Amazônia, quer dizer, isso já é uma realidade. Nós temos muitas cidades, né? Eu não sei como é que está, Jaú teve uma lei precursora aí da licitação verde, mas muitas cidades já não compram. Por exemplo, os municípios não compram para suas obras madeiras ou outros recursos naturais que não comprovem a sua origem, não comprovem que foram extraídos, né, ou produzidos de forma sustentável. Quer dizer, então isso é uma tendência não só internacional, mas nacional. Quer dizer, então é uma tendência do mundo todo. Há uma percepção de que nós precisamos adequar a exploração dos nossos recursos naturais, senão a gente o mundo não vai acabar, mas a nossa sociedade pode ser que acabe, né? Afinal, a gente está num crescimento aí, segundo alguns especialistas, que é um crescimento de bactéria, né? Em 200 anos, menos de 200 anos, na verdade, em 180 anos, nós saímos de 1 bilhão de seres humanos e hoje já somos mais de 7 bilhões, quer dizer, é um crescimento e o planeta continua do mesmo tamanho. Nós estamos explorando os recursos além do que deveríamos. O Câmara Debate vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente se vê de novo. Até mais. Câmara Debate de hoje está discutindo a instituição de uma APA, uma área de proteção ambiental na cidade de Jaú. Essa é uma área que protegerá os 4 mananciais que são responsáveis por metade do abastecimento de água da cidade. Para conversar com a gente está aqui o professor Dr. Josrael Rezende, o professor Amilcar Marcel de Souza, professor Cecel, e a Alisângela Espigolon, membro do Conselho Gestor da APA Estadual de Corumbataí. Eu peguei aqui alguns dados. A cidade de Ibitinga recebe anualmente R$800 mil ano do governo estadual, porque toda Ibitinga está dentro de uma APA. Bauru é um valor muito grande, um pouco mais de R$2 milhões ano, porque também Bauru tem até uma área de proteção integral, né? Isso, a estação ecológica de Bauru. E a estação ecológica também. É interessante do ponto de vista político, principalmente para o município, instituir uma APA. Com certeza. No estado de São Paulo, a gente tem em vários estados do Brasil acontece isso também, mas em São Paulo tem uma lei chamada a Lei do ICMS Ecológico. Então, parte do ICMS recolhido, para os municípios que tenham unidade de conservação, seja ela integral ou de uso sustentável, o governo retorna esse dinheiro com uma base de cálculo pelo tamanho da área, pela relevância, enfim, tem uma série de fatores, retorna esse dinheiro para os cofres locais. Então, o que o município pagou, o Estado retorna uma forma de compensação por se ter uma unidade de conservação. Na cidade de Ibitinga, qual é a extensão da área lá? A área são 65 mil hectares. Então, uma área o município inteiro de Ibitinga. No caso de Bauru, o município de Bauru inteiro está
ele está abrangido por unidade de conservação, seja de uso sustentável ou de proteção integral. No nosso caso, o senhor disse que a nossa área aproximadamente seria 12 mil hectares. Eu sei que é difícil fazer uma estimativa, mas receberíamos aproximadamente quanto por ano pelo ICMS ecológico? Eu sei que varia muito, depende de uma série de fatores. Em outras áreas de proteção ambiental, com área de uso sustentável, com esse tamanho e com esses atributos parecidos, é na faixa de mais ou menos de 50 a 80 mil reais por ano que volta o governo estadual retoma para o município. Mas, aproximadamente, isso vai depender do ano de arrecadação e a fórmula específica, mas vamos trabalhar entre 50 e 80 mil reais. Uma quantia significativa. Para a recuperação ambiental, sim. Se você imaginar que quando se retorna esse recurso, o município canalize esse dinheiro para uma ação de educação ambiental, por exemplo, para a questão do desperdício da água, anualmente, né? Então é um recurso considerável para essa tipo de ação. A criação dessa APA, ela pode ser em nível municipal, pode partir do poder público municipal. Isso, qualquer unidade de conservação aqui no Brasil, somente o poder público pode declarar. De qualquer esfera. De qualquer esfera, municipal, estadual, federal. No caso, o que o Proterra e a FATEC e o Movimento Rio Vivo, convidado da gente de hoje aqui, está nos ajudando, a gente está mobilizando essa discussão na nossa cidade. Fomentando. Então, essa discussão dentre as instituições já está há mais ou menos 4 anos que a gente vem discutindo, com os resultados dos nossos diagnósticos, com os resultados. O Josael fez um estudo muito profundo sobre a bacia do Jaú, que nos trouxe muitos elementos para poder fomentar mais ainda essa discussão. As experiências do Movimento Rio Vivo lá em Brotas, dentro da APA Corumbataí, trazendo as experiências de cá, e uma série de reuniões que a gente tem feito, grupos técnicos e tal, para chegar a uma proposta, né? Primeiro, por que a gente está se mobilizando disso? Porque a gente que mora aqui em Jaú, eu tomo banho, eu faço minha comida, eu uso a água e eu sei que as nossas águas, as águas jauenses, estão em xeque, quase que morrendo. Se a gente fosse fazer uma analogia, eles estão na UTI em estado terminal. Fazer uma analogia aí com a medicina. Já estamos na hora, estamos passando da hora então de uma audiência pública, professor Josael? Se a gente o Cecel deve se lembrar, Cecel, em 2002 nós chegamos a fazer algumas reuniões, eu, você, a Cleri, com o pessoal do SAENJA na época e do então Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para a criação de uma área de proteção, nem chamamos de APA naquela época, de uma área de proteção dos mananciais. E recuperação dos mananciais de Jaú, isso ainda em 2002, ou seja, 10 anos atrás, que acabou não avançando. Eu acho importante colocar que além dessa questão do ICMS ecológico, existem outras possibilidades. Ao se criar uma APA municipal, e eu entendo que ela é municipal porque ela abrange, ela está contida dentro do município de Jaú, você tem a possibilidade de canalizar recursos públicos, canalizar investimentos, quer seja investimentos do governo estadual, no que diz respeito, a gente deve ter aí uma nova etapa do projeto de microbacias do Estado, que é capitaneado pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. Certamente a gente a gente entende que a prioridade desse projeto, que adequa estradas rurais, que trabalha com conservação de solo, com fortalecimento de produtores rurais e também com a restauração florestal, deve ser nas microbacias abrangidas por essa área de proteção ambiental. A gente tem recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que também, certamente, projetos nessas áreas passam a ter prioridade. Nós temos dinheiro do Fundo Nacional de Meio Ambiente, dinheiros de organismos internacionais que financiam projetos. Seria um leque, uma gama muito grande de investimentos públicos, né, nessas áreas para recuperação dessas áreas, proteção dessas áreas, de forma que a gente teria uma valorização de todos aqueles que estão nessas áreas, né? Não
das propriedades, das pessoas, enfim, por essas possibilidades que vão ser abertas e que podem ser potencializadas com a criação de uma área de proteção ambiental. Brotas tem o selo verde e azul, a criação de uma APA aqui também seria muito interessante para a gente nesse aspecto, não é, Elisângela? Dentro do programa do Governo do Estado Município Verde e Azul, a gente tem aí uma série de ações dentro de uma das diretivas, que é a Matas Ciliares, né? A gente procura priorizar as nossas ações direcionadas para essa área de preservação ambiental, nessa APA Corumbataí, né? E, logicamente, para os nossos mananciais também, né? Então, tem esse olhar para os mananciais, esse cuidado com o manancial, mas é isso mesmo. Eu vou pedir para o Carlinhos colocar para a gente. Nós temos aqui um mapa que o professor Cecel nos enviou. Essa parte azul, professor Cecel, seria a nossa APA? Isso, seria a nossa proposta do perímetro, né, da área de proteção ambiental, que abrange integralmente o Córrego São Joaquim, o João da Velha, o Santo Antônio e o Pouso Alegre. Então, ali a gente vê a imagem o mapa, a imagem do município. Ali no centro da imagem tem a área urbana em cinza. Então, toda essa região, as águas nossas de abastecimento pelos rios, vêm dessa região de azul. Certo. Então, quando a gente pensou nessa proposta dessa área, desse perímetro, quando a gente pensa num rio, conservar um rio, não é só o rio principal, é a bacia hidrográfica inteira, a microbacia inteira. Então, são todas as nascentes. Então, um rio, uma microbacia, ela pode ter 30, 40, 50, 60, 70 milhões de nascentes. Então, e cada nascente contribui para o rio principal. Então, por isso que a gente pensou integralmente nas microbacias dos 4 mananciais. É interessante comentar que, olhando essa imagem azul, a gente fala, nossa, mas eles vão querer colocar mata em tudo, né? Não é bem assim. Na verdade, a gente quer, com essa proposta, organizar a atividade, né, ter o mínimo de critérios para o plantio, para a gente poder aliar a questão econômica com a questão ambiental, né? Não é, ninguém vai falar, não, agora não pode mais nada. Não é um bem manejo assim, adequado, né? dessa paisagem, né? Você vai manejar adequadamente os recursos naturais, quer dizer, o solo, o ar, a água, a fauna e a flora, né? Toda a atividade agrícola que se faz aí, enfim, você vai tentar tornar essa área sustentável do ponto de vista do tripé da sustentabilidade, né? Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico e sobre os aspectos sociais, que na verdade é o que a gente está buscando. E o gerenciamento adequado dessa área, a gente consegue dar condições para os animais, dar condições de vida, né? Então você, né, vai gerir de uma forma que você consiga respeitar os outros elementos da natureza, não só a parte produtiva, como o Josrael acabou de comentar. Eu vou o pedir tripé mais da sustentabilidade. Acho que tem outra, o Carlinhos, para a gente finalizar, nosso tempo está terminando. Você pode fazer uma analogia, né, que o manancial é uma grande joia, e a joia uma joia feita de pedras preciosas, que são as nascentes, né, os pequenos cursos d'água que vão formar esse rio principal. Se essas nascentes não tiverem preservadas, se esses pequenos cursos d'água não tiverem preservados, é como uma joia que perdeu as suas pedras preciosas, enfim, ela perde a sua beleza. Olha aí, uma figueira? Isso, essa é uma figueira branca, uma grande figueira branca, uma das poucas grandes árvores que a gente tem no município. Aqui está as margens do Córrego Santo Antônio, ela protegendo integralmente as margens. Ali você pode chover muito, que essas raízes vai segurar esse solo, vai ajudar a infiltrar toda a copa enorme que tem essa árvore especificamente, vai ajudar a infiltrar água no solo, protegendo o impacto direto, né, das gotas de chuva. Temos mais uma foto que nós não vimos ainda, não é essa? Esses animais são alguns que a gente que podem ser avistados
que andam pelos nossos mananciais. São importantes para a conservação desses São altamente importantes, eles são, os animais, numa floresta tropical, são responsáveis pela polinização e pela dispersão das sementes. São os verdadeiros plantadores e jardineiros, de quando a gente dá as matas ciliares, por exemplo. Essa é a foto que você gostou, né, Alisângela, dos bichinhos, né? Eu gosto muito da foto dos animais, porque reflete que se existe bicho, né, e seja ele qual animal for, do tamanho que for, é que tem o mínimo de condição para ele sobreviver. Né? Então a gente vê que ele está comendo, né, ou fruta ou outros animais, existe uma cadeia, né, estabelecida, então você tem um mínimo de condição para esse animal viver. Alguns animais necessitam de pouco espaço, outro de mais espaço, né, mas você consegue ver que tanto a mata, né, quanto as águas, elas estão em condições de dar a vida, né, de manter a vida naquele ambiente. Então, por isso que eu gosto muito dessa Só uma imagem. curiosidade nessas imagens, ali a gente vê um tatu-bola, ali embaixo, né? Que é o mascote da Copa do Brasil. É verdade. Né? Então, que tem nos nossos mananciais aqui, o tatu-bola. Não ia ser um outro animal? Acho que ia ser um macaco, um muriqui. Tinha outros animais na parada, mas ficou pro tatu-bola mesmo. Ficou, não tem para ninguém, né? A questão da bola, né? Pode ser, nem pensava, ficou pro tatu-bola. O nosso tempo se acabou, mas eu quero agradecer a presença de vocês. Professor Cecel, muito obrigada por ter vindo, por ter contribuído.